seu paciente quer pagar mais e muitas vezes é você que está impedindo isso. Você acredita nisso? Parece loucura? Mas fica aqui comigo que hoje eu vou mostrar para você porque algumas clínicas brigam por pacientes que só querem desconto, enquanto as outras conseguem vender tratamento de alto valor todos os dias. Por que que isso acontece? Né? Eu sou a professora Gleice Oliveira, é um prazer ter você aqui comigo. Eu cuido de clínicas há mais de 20 anos e esse canal aqui é para quem quer crescer com administração, com gestão de pessoas, com vendas, com marketing, fazer com que a sua clínica seja realmente lucrativa, com excelência e que possa ser reconhecida pelos seus pacientes, não atraindo apenas pacientes que querem desconto, ok? Então vamos lá. Existe uma grande mentira, né? Que a gente acredita que todo paciente só quer preço. Não, professora, eu tenho certeza que isso é verdade, porque aqui na minha clínica é assim, o paciente fala que está caro, o paciente fala que pesquisa em outro lugar, o paciente fala que vai pesquisar, fala que vai pensar, fala que não imaginava que era esse preço e tal. Mas, gente, pensa aqui comigo, tá? Você tem um monte de pacientes que falam isso e você tem um monte de pacientes que fecham o tratamento com você. Por que esse monte de pacientes que fecham o tratamento com você são diferentes dos outros? E tem um ponto aí que é muito importante, porque normalmente esses pacientes vieram indicado e a pessoa que indicou já contou para eles: olha, o doutor é assim, a doutora é assada, vai lá, não precisa ter medo, resolveu o meu problema, funciona mesmo. Ou seja, eles já chegaram enxergando o valor. Agora, aquele paciente que veio da fachada, da rua, da rede social, do anúncio, ele não enxergou valor ainda. E ele não enxergou valor e a gente já vai falar de preço. Então, quando eu pergunto, quantos orçamentos, quantos planos de tratamento, propostas você fez no mês, quantos iniciaram? E você vai olhar isso, você vai ver, poxa, tem uma parcela que não viu o valor. Tem uma parcela que só viu o preço. O que será que a gente fez de diferente na experiência desse paciente que ele só viu o preço e não viu o valor, tá? Lembrem, o mesmo paciente que falou que o seu tratamento está caro, provavelmente ele gastou 8, 10, 12 mil num celular, tá? Ele tem um tênis no pé ali que custa bastante. Ou ele tem uma bolsa, ou ele tem um carro, ou ele está pagando financiamento de um apartamento. É o mesmo cliente. O mesmo que não achou caro pagar 10 mil na bolsa e está achando caro fazer o tratamento com você. Então, esse paciente, não é que ele não tenha dinheiro, ele prioriza o gasto dele. Ele decide no que vale a pena investir. Porque se ele quer muito fazer, ele dá um jeito. Ele pede parcelamento, ele financia, ele usa 2 cartões, ele dá um jeito, ele faz por etapas, ele dá um jeito. Quantas pessoas fazem um carnê para quando terminar de pagar o carnê conseguir fazer a cirurgia plástica, o tratamento estético, o tratamento odontológico? Quando ele quer, ele se prioriza para isso. Mas quando ele não entendeu nisso um benefício, um valor, algo importante para ser feito agora, porque às vezes achou importante, mas não para ser feito agora, para ser feito qualquer dia, tá? Então, quando ele entende isso, ele consegue conversar com você. Ele não diz eu vou pensar. Ele diz, olha, eu queria muito fazer, mas eu não consigo por causa disso, por causa daquilo, eu precisava de ajuda nesse sentido. Se você conseguir chegar nisso, ele tenta. Agora, aquela pessoa que fala, vou pensar, vou ver, não. Ela só está vendo preço, ela não está vendo valor. Deu para você entender? Você consegue pensar nos pacientes que passaram na sua clínica? Porque alguns entenderam, valorizaram e ficaram, e outros não. Qual é a diferença que teve entre esses dois? Diferença de atendimento, de indicação, de preparo, de já ter acompanhado o seu conteúdo na rede social, de já te conhecer, tem diferença. E é essa diferença que está mostrando o seu valor antes de mostrar o preço. Pensa, gente, se você fosse comprar na sua clínica, se você fosse gastar na sua clínica um alto valor, investir num tratamento mais caro, e aí vai depender da clínica, pode ser 10 mil, 50 mil, 100 mil, 300 mil,
o valor do seu tratamento, tá? Se você fosse gastar isso na sua clínica, hoje, o atendimento via WhatsApp, que é a primeira mensagem, o primeiro atendimento ali, condiz com esse valor que você vai gastar? A sua recepção, a forma de recepcionar, o uniforme, o banheiro, a forma de atender, a tecnologia que você vai utilizar, a forma de apresentar o plano de tratamento, tudo isso condiz com esse valor que você está querendo passar? Você investiria isso num tratamento na sua clínica? Eu sei que com você você investiria, porque você sabe o seu valor, mas a gente está falando de um paciente que não te conhece, que vai investir primeiro para depois descobrir como é que é o tratamento. Então, por essas pistas, por essa experiência, é uma experiência que vale 10 mil, 30 mil, 50 mil, 300 mil? Porque se tudo parecer igual, tá? Se você atende com pressa, sabe, se você apresenta ali uma lista de procedimentos, se você fala sobre tecnologia e não sobre transformação, se você entrega ali uma experiência básica, comum, não tem diferencial, não tem valor agregado. Então aí sobra só uma pergunta: quanto custa? Porque se é só são X procedimentos feitos com tal equipamento, feitos com tal doutor, quanto custa? Porque eu não estou vendo nenhum valor agregado. Sabe, eu atendi uma doutora e ela falou assim para mim, Gleice, é impressionante. No meu consultório, até assim, quando o plano de tratamento dá em torno de 20 mil, a gente vende bem. O paciente fecha, a gente não tem muito problema, mas passou desse valor, não adianta. A gente não consegue vender o tratamento. O que que isso quer dizer? Que o paciente enxerga uma estrutura, um atendimento, um resultado, uma proposta de resultado dentro daquele valor. Mas se eu quiser ir além desse valor, eu preciso melhorar toda a experiência da minha clínica. Faz sentido isso para você? Você consegue pensar na experiência da sua clínica? Você consegue enxergar esse valor nos passos ali da sua jornada? Porque não adianta nada a gente entender sobre valor agregado se a gente não consegue torná-lo visível dentro da sua própria clínica, na jornada que o seu paciente faz dentro da sua clínica. Então, às vezes, gente, uma refeição de R$ 1.000 pode ser muito cara. Ou pode ser o desejo de uma quantidade enorme de pessoas que formam fila de espera. Depende o quê? De quanto valor a gente agregou nisso. De quanto desejo eu consegui gerar naquela pessoa. E às vezes o desejo é tão grande que só serve na sua clínica e só serve com você. Então a pessoa ela vai se programar, ela vai arrumar um jeito de fazer, porque o desejo não é só fazer o tratamento, é fazer na sua clínica e é fazer com você. Se a gente alcançou isso, significa que nós conseguimos agregar valor. Entendeu? Se você está gostando desse conteúdo, clica aí de que está gostando, clica aí para seguir a gente, porque aí os conteúdos que eu for gravando vão aparecer sempre para você. E você pode compartilhar com a sua equipe, isso é muito importante, para que eles também passem a entender sobre essa jornada, a entender a importância de todo mundo entregar esse valor, manter esse valor. Quando a gente fala que o cliente pode e aceita pagar mais, nós estamos falando de 5 pontos bem importantes. Pega papel e caneta, anota aí. Um ponto muito importante é confiança. Se ele não confiar, ele não vai fechar o tratamento com você. Ele fecha um procedimento, mas ele não fecha o tratamento completo. E confiança não é só falar, é o que sentiu, é o olhar no olho, é o atender no horário certo, é mostrar que tem processos, é mostrar que você quer fazer o tratamento com ele. Então, não é só falar, pode confiar, mas são todos os passos que você deu. Eu entrei no seu site, era um site antigo, a confiança já era, tá? Segundo ponto, exclusividade. Eu vou pagar mais se eu perceber que é um atendimento feito para mim, é um atendimento que eu participei, é um atendimento construído em conjunto, entendem a minha necessidade de horário, o meu ritmo de vida, é isso.
transformar essa experiência numa experiência exclusiva para cada paciente. Terceiro, segurança, contratos, termos, tudo o que mostra para o paciente que ele está investindo alto, sim, mas que realmente é seguro. Prova social, testemunho de outros pacientes, foto de caso clínico, número de casos atendidos, tudo isso vai dando segurança. Quarto, conveniência. O paciente, ele paga mais caro para não ter dor de cabeça, para não ter problema, para não se incomodar. Então tudo tem que ser fácil estacionar, tem que ser fácil ser atendido, tem que ser fácil agendar, tem que ser fácil receber uma resposta, tudo tem que ser muito fácil. E por último, então a gente já falou, ó, confiança, exclusividade, segurança, conveniência e por último, um atendimento memorável. A gente paga para ser encantado, para ser surpreendido. Entregar um bom tratamento, um bom atendimento, banheiro limpo, no horário, isso é obrigação. O que faz a gente pagar mais é acreditar que a gente é exclusivo, que a gente vai ser atendido como nunca fomos na nossa vida, como não fomos em outro lugar, que a gente não vai ter problema com aquela experiência, que você vai indicar para todo mundo com o maior prazer, que você vai alcançar ali o que você veio buscar, que é sua beleza, sua autoestima, sua saúde, seu bem-estar, enfim. Repara que nenhum deles tem a ver com exclusivamente com um ponto do atendimento, com a sua formação, com a tecnologia, com a estrutura. Óbvio que tudo isso entra. Como é que eu dou um atendimento memorável sem uma excelente formação, sem tecnologia? Óbvio que tudo isso entra. Entenderam? Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente acha que o que faltou foi um desconto. Ah, eu passei o preço de 50 mil, devia ter dado desconto. 50 mil ou 45 não muda nada. O que muda é quanto ele sentiu de confiança, de segurança, de adequação, de que é realmente ali o lugar ou a pessoa que ele precisa, tá? Então faz esse teste com olhar de paciente. Se você fosse gastar 50 mil na sua clínica passa isso? Confiança, exclusividade, segurança, esse atendimento memorável? Ou vai passar a impressão de que é caro? É uma clínica legal, mas é cara. É cara significa não passa todo esse valor que está no preço. Ah, professora, mas tem paciente que só procura preço. Concordo. Tem paciente que só procura preço. E dependendo do que você conta na sua rede social, no seu site, na sua fachada, ele já não vai entrar na sua clínica. A gente não entra numa loja da Gucci, da Hermès, achando que a gente vai achar o preço mais barato do mundo. Ele já não vai entrar na sua clínica. Agora, quem entrar na sua clínica sabe que não é o preço mais barato. Não tem como ser o preço mais barato, mas é o lugar aonde ele vai ter confiança, segurança, exclusividade, atendimento memorável. Entenderam? Então, gente, o problema não é o preço. Nunca foi o preço. Tá? O problema é que a gente fala preço antes de mostrar valor. O problema é que a gente quer mostrar valor falando, e o valor ele é visto a cada etapa do processo. Por isso a importância de você construir realmente uma jornada, onde cada etapa do seu processo, desde lá da procura no Google, na rede social, cada etapa do seu processo consiga mostrar o quanto você é único, o quanto você é capaz, o quanto o seu tratamento é incrível, o quanto as pessoas adoram ser tratadas na sua clínica, o quanto é seguro fazer o tratamento com você. Então, se você gostou desse conteúdo, segue a gente para que você possa receber mais conteúdos como esse. Parabéns, muito sucesso na sua clínica.